Olá, meus amigos e irmãos. Tudo isso perfeito? Faz um tempinho que eu não posto nada aqui no canal, né? Mas eu vou estar voltando às atividades, voltar a postar novos vídeos aqui. Eu tive algumas pendências, né, pessoais que eu tive que resolver e por isso dei uma pausa no canal. Mas eu vou estar retornando aqui. Hoje, né, a gente vai estar falando, né, sobre o Supremo Conselho, né, dos graus filosóficos para o Brasil e os graus maçônicos no REA, né, o rito escocês antigo e aceito. Estaremos trazendo algumas informações e esclarecimentos sobre como tudo isso se deu e por que de termos tantos Supremos Conselhos no Brasil, tá? Em 12 de março de 1829, o irmão Francisco Assayaba de Montezuma, depois Visconde de Jequitinhonha, então no exílio, recebe do Supremo Conselho dos Países Baixos, hoje a Bélgica, uma carta de autorização para instalar um Supremo Conselho do rito escocês antigo e aceito no Brasil. Quando foi em 12 de novembro de 1832, de volta ao Brasil, o irmão Montezuma instala o Supremo Conselho usando a autorização do Supremo Conselho da Bélgica. Durante os anos seguintes, várias foram as cisões e aproximações em torno do Supremo Conselho. Tá? É uma questão bem política, né, interna da maçonaria. Algo que não é tão hoje, né, nos dias de hoje não é tão escondido, mas até 20 anos atrás, 30 anos atrás, para a gente ter acesso a esse tipo de informação é extremamente difícil. Uma dessas principais, durante, né, esses anos de várias cisões e problemas, uma das características foi a fase de uma espécie de amálgama, né, entre o Supremo Conselho e o Grande Oriente do Brasil, de forma que o grão-mestre eleito passava a ser o soberano grande comendador do Supremo Conselho do rito escocês, mesmo que esse mestre, né, esse grão-mestre, sequer fosse membro do rito. Quando foi em 1925, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e, portanto, soberano grande comendador do rito escocês era o irmão Mário Bering, que, concluindo pela irregularidade de tal situação, decidiu separar as duas jurisdições, a exemplo do restante do mundo. Os graus simbólicos com o Grande Oriente do Brasil e os graus superiores com o Supremo Conselho. Assim, não mais se candidatou ao cargo de grão-mestre, permanecendo como soberano grande comendador. Estava feita a tão desejada separação, né? Ou seja, finalmente organizamos os graus filosóficos e os graus simbólicos. O grão-mestre eleito, até então o irmão Otávio Kelly, levado por alguns dissidentes, né, achou por bem não mais reconhecer a separação, decidindo assim assumir também o cargo de soberano, o que é errado, para o qual também não foi eleito, sendo prontamente rechaçado pelos membros com direito ao voto no Supremo Conselho. O que era uma separação até então amigável se transformou numa cisão, ou seja, uma guerra entre as duas instituições. Quando foi em 1927, assim ficou o Supremo Conselho sem ter base simbólica, onde para buscar novos mestres maçons, né, para ingressar no grau 4, e o Grande Oriente do Brasil também ficou sem ter para onde mandar os irmãos das lojas escocesas, desejosos de continuar seus estudos nos graus filosóficos, não tendo assim alternativa, o Supremo Conselho, que continuava a ser dirigido pelo irmão Mário Bering, promoveu a criação das grandes lojas brasileiras, para delas poder dar continuidade, né, e iniciar os mestres para suas lojas de perfeição, a partir do grau 4 ao grau 14. Os membros do Grande Oriente do Brasil, por sua vez, optaram, né, por criar alguns, né, ex-membros do Supremo Conselho, que estavam no Grande Oriente do Brasil, eles optaram por criar um novo Supremo Conselho, que foi chamado de Reconstituído. Quando foi em 1929, em Paris, na França, é realizada a 4ª Conferência Mundial, onde comparecem os Supremos Conselhos de Montezuma e o Supremo Conselho Reconstituído. Naquela ocasião, ficou definitivamente assentado que o único Supremo regular, reconhecido e única autoridade legal e legítima para o rito escocês antigo e aceito no Brasil é o que hoje se denomina Supremo Conselho do Grau 33 do rito escocês antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil, com sede em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, cujo soberano grande comendador era até então irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, grau 33, que é também presidente da 16ª Conferência Mundial de Supremos Conselhos. Tal decisão tem por base o artigo 5º das Grandes Constituições de 1786, que determina que só pode existir um Supremo Conselho em cada país, exceto nos Estados Unidos da América, onde foi prevista a existência de dois. Não se trata, entretanto, de uma cisão, até porque um ali é filho do outro, né? No ano de 2000, no Rio de Janeiro, Brasil, realizada
foi realizada a 16ª Conferência Mundial dos Supremos Conselhos com a presença de quase todos os Supremos regulares do mundo. O irmão Luiz Fernando Rodrigues Torre, 33º Soberano Grande Comendador do Supremo Conselho do grau 33 do Rito Escocês, antiga sede da maçonaria para a República Federativa do Brasil, passa a ser o presidente da 16ª Conferência Mundial. Em 2005, transferiu o cargo para o irmão Jacques Ball, 33º grau também, Soberano Grande Comendador da Austrália. Mas afinal, quais são os graus maçônicos no REA? Para vocês terem ideia, o REA hoje é constituído por 33 graus. Eu tenho um vídeo, vou postar, né, futuramente, um vídeo específico falando sobre a origem dos graus do REA e a divisão deles e como eles se aglutinaram, tá? Mas só para vocês terem uma noção, após ter sido iniciado nos mistérios dos graus simbólicos, o maçom adquire a possibilidade de passar a estudar a filosofia presente nos graus ditos filosóficos. A maioria dos autores afirma que devido, né, à quantidade de material que é escassa a respeito dos altos graus, ficando assim um irmão muito restrito aos ensinamentos dos rituais, os quais nem sempre oferecem um estudo que se pode ser considerado completo. Assim sendo, aqui eu pretendo apenas fazer um breve esboço, né, nesse vídeo, vou fazer um breve resumo, né, exemplificando quais são esses graus, tá? Eu recomendo sempre os estudos do nosso irmão Nicolas Aslan, tá? Fica a dica de estudo. Ele tem uma série de livros, né, que é Instruções para a Lógica de Perfeição, né, onde vocês vão aprender muito referente aos graus 4 ao 14. Eu tenho essa coleção em casa, né, que é para meus estudos pessoais, e fica a dica para os irmãos. Aí, vamos dizer assim, né? Qual a razão de ser dos altos graus maçônicos, né? Para que eu quero passar no terceiro grau, sendo que a minha plenitude maçônica é o terceiro grau, que é o grau de mestre? Tem necessidade? Então, esse tipo de dúvida ela está inserida em um dos capítulos da obra que eu citei, né? Do nosso irmão Nicolas Aslan. E ele nos passa a seguinte resposta, tá? Se a gente tomar como premissa que a maçonaria é uma ciência, assim como a definem os anglo-saxônicos, certamente diremos que se trata de uma ciência complexa, vasta, difícil e que abrange todas as ciências que constituem o fundo comum das religiões, das artes, da filosofia e de todos os povos do mundo, desde os tempos primitivos. Essa afirmação do nosso irmão, o mestre Nicolas, nos dá a profundidade da dimensão do estudo necessário para se comprometer, ou melhor, compreender, né, referente aos estudos maçônicos. Logo, um dos principais objetivos da maçonaria é o estudo através da pesquisa da verdade, na possibilidade da continuidade da instituição, sendo que, segundo o próprio autor, essas atividades sociais, filantrópicas, administrativas, litúrgicas e outras que são instrumentos utilizados, né, pela maçonaria moderna, ela serve para motivar e vitalizar as lojas. A maçonaria em si, ela adota um método iniciático de ensino de suas doutrinas, calçado na interpretação de símbolos, os quais intuitivamente vão permeando pelo desenvolvimento autodidático e pessoal do maçom. Na medida em que não se dispõe de organizações metódicas de estudo e de instrução em conjunto, fazendo com que os impulsos de cada indivíduo levem ao conhecimento necessário para a busca da iluminação interior, ou seja, cada um tem que estudar por si só. Logo, um método de ensino iniciático necessita ser conhecido através de vários graus, degraus, né, que a gente chama de os graus maçônicos, que vai levar, né, aquele que foi iniciado a transformar-se em um cidadão consciente, disciplinado e cumpridor de seus deveres. A pedra polida para ser, né, utilizada na construção do templo ideal da humanidade. Se um dos principais objetivos da maçonaria é o estudo, utilizando-se de um ensino iniciático que progride a cada grau, podemos afirmar que o objetivo dos graus filosóficos é fazer com que o irmão vá adquirindo passo a passo para utilizar uma linguagem cotidiana, uma classe iniciática onde se encontram partes da doutrina maçônica. Vale lembrar que o conteúdo filosófico de cada grau, né, como posso dizer, ele posteriormente pode ser modificado por novas descobertas científicas, por acontecimentos políticos ou por outros fatores de transformação e progresso, conforme a própria filosofia, né, se transformou em todos esses anos. Dessa forma, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Qual o conteúdo dos graus filosóficos do rito escocês antigo aceito? E por que essa nomenclatura e divisão?
Então, a gente precisa entender que quando estamos extraindo esse tipo de síntese ou esse tipo de informação, que existem numerosos sistemas de altos graus, todos eles denominados escocistas. Mas nesse vídeo em si, eu vou estar falando do REA, né, que é o rito escocês antigo aceito, por ser o mais difundido no Brasil e por ser o mais espalhado em quase todos os países, formando assim uma cadeia de união universal através de seus Supremos Conselhos. Os graus desse sistema dos Supremos Conselhos são agrupados em séries e cada série possui uma finalidade ou um objetivo, que deve ser atingido através da iniciação. Daí o processo contínuo de ser iniciado, né, das colações de grau. A gente precisa lembrar que os graus simbólicos, aprendiz, companheiro, são de origem operativa e esses diretamente ligados aos ensinos da moral e ao desbaste da pedra bruta, utilizando-se, né, das ferramentas associadas às virtudes e qualidades necessárias para a transformação, né, que levarão o ser imperfeito à pedra polida. Já o grau de mestre é essencialmente iniciático e esotérico e contém todas as doutrinas que serão posteriormente objeto das instruções dos graus superiores. Recebem o título de graus universais por serem comuns a todos os ritos, porém nos seus altos graus, cada rito tem a sua própria nomenclatura. Agora vamos citar um pouco da nomenclatura, né, dos altos graus do rito escocês antigo aceito, onde é conveniente falarmos da divisão relacionada ao ensinamento e à concessão pela loja, dos diversos graus do REA, os quais são relacionados como, a gente pode entender, né, como loja simbólica, né, os graus 1, 2 e 3, a partir daí do quarto grau em diante, a gente tem as lojas de perfeição, né, ou também conhecido como os graus inefáveis, que vai do quarto ao 14º grau, tá? Aí a partir daí nós temos as lojas capitulares ou graus capitulares, que vem do 15º ao 18º grau. A partir do 18º grau, chegando ali no 19º, a gente tem um conselho de Kadosh, né, dos graus filosóficos, que vai do 19 ao 30, né, do 19º ao 30º, e temos o consistório, que são os graus administrativos, que vai do 31º e 32º, e por último nós temos o Supremo Conselho, que é o grau administrativo também, que é o 33º grau. A nomenclatura dos altos graus do REA, bem como algumas considerações sobre o significado, é a seguinte: são conhecidos como graus inefáveis, aqueles concedidos pelas lojas de perfeição, que funcionam do grau 4 ao 15º, sendo eles o quarto grau, mestre secreto, onde os verdadeiros segredos da maçonaria devem ser objeto de pesquisa. Tá? Nesse grau a gente foca muito ainda na questão do simbolismo, já adentrando um pouquinho dentro do campo filosófico. Tá? A partir do quarto grau nós temos estudos do quinto grau, que é o mestre perfeito, onde deve-se estudar a filosofia da natureza e a solução da quadratura do círculo filosófico. No sexto grau, ele é chamado de secretário íntimo. Esse grau é baseado na ideia de aprendizagem do comando, e sua moral resume-se no respeito que devemos ter aos segredos alheios. No sétimo grau, nós chamamos de preboste e juiz, ou mestre irlandês, tá? Tem essa nomenclatura também. Ele é consagrado à equidade severa com a qual devemos julgar nossas ações. No oitavo grau, intendente dos edifícios, ou mestre em Israel, a liberdade é o único traço da união entre o trabalho e a propriedade. No nono grau, nós temos o mestre eleito dos 9. Esse grau consagra-se ao zelo virtuoso e ao talento esclarecido, que por bons exemplos e generosos esforços vingam, né, a verdade e a virtude do erro e do vício. No 10º grau, nós chamamos de ilustre eleito dos 15, consagrado à extinção de todas as paixões e de todas as tendências censuráveis. No 11º, nós chamamos de sublime cavaleiro eleito, consagrado. Esse grau, né, ele é consagrado à regeneração dos costumes, às ciências e às artes. No 12º grau, é o mestre arquiteto, representa-se o povo e consagra-se à coragem perseverante. O legal do 12º grau é que dentro da loja simbólica nós temos um mestre arquiteto também, tá? Apesar que muitas lojas não utilizam esse cargo, mas a gente tem. E o estudo do mestre arquiteto é muito bonito e eu recomendo, tá? Tem uma playlist sobre cargos em loja, eu recomendo que vocês possam estar assistindo.
No 13º grau, tem um real arco destinado à interpretação dos primeiros instituidores da ordem. E no 14º, o grande eleito, ou perfeito e sublime maçom, consagrado ao grande arquiteto do universo. Após, encerrado o ciclo dos graus de perfeição, iniciamos os estudos dos graus capitulares, que são concedidos pelos capítulos Rosa Cruz. Tá? A partir do 15º grau, a gente recebe o título de Cavaleiro do Oriente. Tá? Esse grau aborda um momento histórico do fim do exílio dos hebreus na Babilônia. No 16º grau, recebe-se o título de Príncipe de Jerusalém. O grau é consagrado ao retorno à Terra Santa. No 17º, Cavaleiro do Oriente e do Ocidente, grau consagrado aos Cruzados. E no 18º é o Cavaleiro Rosa Cruz. Esse grau ele celebra o advento de Cristo. Tá? Eu não vou entrar mais em detalhes para a gente não fugir um pouco dos temas, mas eu tenho uma playlist específica quando eu falo sobre os graus filosóficos e lá, agora que eu estou com um pouco mais de tempo livre, eu vou começar a postar alguns vídeos lá esclarecendo algumas dúvidas, tá? Porque eu entendo que é necessário. Muitas vezes a gente fica refém de algumas instruções que acabam não vindo dentro de loja. Tá? No 19º grau, a gente faz parte do Conselho de Kadosh, e a partir daí, do 19º em diante, o Conselho de Kadosh, a gente recebe o título de Grande Pontífice ou Sublime Escocês, dito da Jerusalém Celeste. O 20º grau é o Soberano Príncipe da Maçonaria, ou Mestre Adjevitam. O 21º, Noakita, ou Cavaleiro Prussiano. O 22º, Cavaleiro do Real Machado, ou Príncipe do Líbano. O 23º é o Chefe do Tabernáculo. O 24º é o Príncipe do Tabernáculo. O 25º, o Cavaleiro da Serpente de Bronze. E o 26º é Príncipe de Mercy, ou Escocês Trinitário. O 27º grau é o Grande Comendador do Templo, ou Soberano Comendador do Templo de Jerusalém. O 28º grau, Cavaleiro do Sol, ou Príncipe Adepto. Tá? E o 29º é o Grande Cavaleiro Escocês de Santo André, ou Patriarca dos Cruzados. Quando a gente chega no 30º grau, a gente recebe o título de Grande Inquisitor ou Cavaleiro Kadosh, também conhecido como o Cavaleiro da Águia Branca e Negra. A partir do 30º grau, a gente entra dentro daquilo que a gente chama de graus administrativos, que são concedidos pelo consistório. Tá? Esses graus administrativos, eles são graus que, como eu posso dizer, de nomeação pelos serviços prestados dentro da maçonaria e dentro dos trabalhos de lojas filosóficas, lógicas de altos graus. Tá? Dentro dessa nomenclatura nós temos o 31º grau, que é Grande Inspetor, Inquisitor, Comendador. O 32º, que é o Sublime Príncipe do Real Segredo. E o último grau administrativo concedido pelo Supremo Conselho é o 33º grau, que é o Soberano Grande Inspetor Geral. Geralmente esses três últimos graus que eu citei, eles são definidos, eles são orientados para graus administrativos dentro das lojas de perfeição. São as pessoas que vão estar comandando, orientando, ensinando, explicando, instruindo, passando as devidas instruções para os demais irmãos. Tá? A gente sabe hoje que no Brasil, tanto nos graus filosóficos quanto nos graus simbólicos, a gente tem uma certa deficiência referente às instruções maçônicas. E devido a isso, a necessidade do estudo individual, de você pesquisar, estudar por conta própria, é extremamente necessário para que você possa se desenvolver como maçom e como pessoa também. Porque tudo aquilo que a gente aprende dentro da maçonaria, a gente traz para o mundo exterior, para o mundo profano, e aquilo que a gente aprende no mundo profano, de errado, a gente tenta corrigir dentro da maçonaria. Aquilo que a gente entende que é certo no mundo profano, a gente leva para a maçonaria e tenta melhorar isso, fazer com que isso se torne melhor daquilo que já é. Tá? Referente aos Supremos Conselhos, como eu citei no início do vídeo, Supremo Conselho só existe um no Brasil, ponto. É isso. Para cada rito maçônico existe um Supremo Conselho. Ponto. É isso. Mais do que isso, meus irmãos, aí são Supremos Conselhos independentes, tá? Eles não são reconhecidos internacionalmente. E aí você fala, não, mas na minha potência independente tem reconhecimento de uma outra potência de outro país. Tudo bem, mas aquela outra potência do outro país, ela também é independente, por isso que ela reconhece a sua. Porque ela não é reconhecida pelas potências regulares e reconhecidas lá.
Tá? Lembrando que uma potência independente ela também pode ser uma potência regular. Não são todas as potências independentes que são irregulares. A questão do reconhecimento maçônico trata-se de acordos e tratados entre potências. O que pode acontecer é que hoje você faz parte de uma potência maçônica que ela não tem um tratado de reconhecimento com a potência maçônica regular e reconhecida. Tá? Isso não implica em irregularidade. Isso explica em não reconhecimento. Então a gente precisa distinguir as duas coisas. O que é regularidade e o que é reconhecimento. São duas coisas distintas que tem que ficar clara para todos. Seja você um maçom regular reconhecido, seja você um maçom regular independente. Tá? Aos amigos e irmãos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Tá? Que o grande arquiteto do universo os guie os proteja. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos. TFA.